E só antes de passar a palavra à Teresa, que conduzirá esta apresentação, só para dizer-vos que esta apresentação segue os moldes normais das apresentações que temos tido. Portanto, temos agora uma parte da apresentação e depois os irmãos que tenham alguma questão podem pôr na parte do chat ou na parte da conversa e eu vou vendo as perguntas e depois direi à Teresa qual será ou quais são as perguntas que estão no chat. Algumas delas até são similares, portanto depois tentarei fazer assim uma condensação das perguntas, mas as dúvidas que tenham, questões que tenham, por favor ponham no chat para evitar interrupções com perguntas durante a apresentação, está bem? E pronto, e é isto. Teresa. António, obrigada. Tu podes contribuir também com ideias, está bem? Durante a apresentação. Estamos os dois. Se vês que há alguma ideia que estás a sentir que era importante focar, por favor, está à vontade para participar também. É uma apresentação e um assunto que nós temos já há algum tempo abordado em algumas estacas no nosso país. Fizemos aqui há uns anos, foi quando? Há 2 anos talvez, António, que nós fizemos umas apresentações de preparação temporal. Olha, não estamos a ouvir-te, mas a expressão é fantástica. Não, eu acho que foi há mais de 2 anos, porque acho que até foi antes da pandemia que nós começámos a fazer essas apresentações. Que nós fizemos. Eu acho que sim. Se calhar sim. Diria que sim. Talvez já foi há algum tempo, sim. E nós abordámos este tema juntos, portanto, o António, depois se tiver algo a acrescentar, esteja por favor à vontade. Então, o interessante seria que fosse em jeito de conversa, mas neste molde em que eventualmente são muitos irmãos, não conseguimos conversar, mas eu tinha muita curiosidade em saber o que é que foi neste tema que os nossos irmãos acharam, não, eu preciso mesmo de estar e assistir. Às vezes é a palavra ministrar, às vezes é a palavra em crise, às vezes pode ser o título, os primeiros socorros psicológicos, também gera alguma curiosidade, mas antes de mais, olha, é só mesmo para dizer muito bem-vindos e obrigada por estarem connosco e esperamos mesmo que possam tirar partido da apresentação. Eu tenho aqui um PowerPoint preparado só para nos irmos orientando aqui nas ideias e se calhar vou já passar a partilhar convosco para podermos ir seguindo. Deixem-me só aqui partilhar e António, por favor, diz-me se eu acho que não está aqui, espera, não é este vou querer partilhar depois mais daqui a nada, porque vai levar-nos para um guia de discussão que tem toda a informação que nós vamos aqui partilhar. Eu estou com dificuldade em passar o que eu quero, é engraçado. Já podíamos esperar que de vez em quando acontecem estas questões. Então vamos lá ver se é desta que eu consigo partilhar convosco. Está a giro. Mais uma tentativa, meus queridos irmãos. E vai ser agora de certeza absoluta. Estou convicta que é desta. E é desta mesmo, certo? Estão agora a ver a minha apresentação. Estamos, mas não é em modo apresentação. É em modo work. Agora sim. Estamos bem? Agora, boa, excelente, muito bom. Então, olhem, o título, como estávamos a dizer, é Como Ministrar em Tempos de Crise, Primeiros Socorros Psicológicos. Esta é uma das fotos que está no guia de discussão e entre tantas outras fotos, mas pareceu-me que seria interessante escolher esta foto porque nós temos 2 crianças que estão a dar um abraço. Uma delas tem um sorriso fantástico, a outra não, parece-nos que eventualmente estará a sorrir, mas parece ser um abraço realmente genuíno. Portanto, na realidade, quando nós falamos em ministrar em tempos de crise, importa sublinhar esta questão de ser genuíno, o nosso estar ao lado do outro, que seja um estar genuíno, que seja um estar disponível e que, sobretudo, nos lembremos que pode, e é tão simples estar ao lado dos outros, e as crianças têm essa perícia, não é? Eles são particularmente especialistas nesta questão do estar e do apoiar. Aquilo que nós vamos falar hoje espera-se que seja tão simples que as nossas queridas crianças, se pudessem também estar presentes, seria ótimo, porque podem apropriar-se também destas simples ideias de como é que nós podemos ministrar quando passamos por períodos críticos na nossa vida. Então, deixem-me aqui avançar
para vos dizer que o objetivo nesta nossa conversa é que nós consigamos esmiuçar aqui um bocadinho o que é isto da crise, alguns princípios do ministrar, depois vamos ver na prática como é que nós podemos fazer isto. Falar aqui sobre uma diferenciação de alguma atenção particular para as crianças e para os jovens quando falamos nas crises que eles possam passar, e algo tão absolutamente importante que é, para eu poder estar disponível para os outros, é importante que eu cuide de mim também do ponto de vista emocional, para quando estiver ao lado do outro eu esteja mesmo em presença o mais disponível possível, como há pouco eu referia. Então vamos começar aqui se calhar por clarificar esta questão de crise. Normalmente quando falamos em crise falamos em incidentes críticos e provavelmente todos temos uma memória muito fresquinha ainda de um evento que nos atingiu a todos recentemente, e obviamente que estou a referir-me ao apagão, mas esse é um evento que nós partilhamos, ou seja, então quando falamos em incidentes críticos nós falamos de um evento que tem um impacto suficientemente estressante e que nos desafia naquilo que é o nosso dia-a-dia, as nossas estratégias para ir andando com a nossa vida, e pode ser súbito, impactante, fora das experiências cotidianas normais. Eu não sei se recordam o que estavam a fazer quando perceberam que não tínhamos luz. Eu lembro-me que estava numa reunião com uma candidata à missão e que nós ficámos sem conseguir continuar a nossa conversa e pensámos, olha, acabou, se calhar a bateria do telemóvel da jovem, pensava eu, e ela pensava, olha, se calhar a irmã Teresa também ficou sem rede de alguma forma. Então ficámos ali um bocadinho em suspenso, até que nós começámos a perceber que realmente era muito mais do que a falta de bateria ou a falta de rede. E isto naturalmente que nos afetou a todos durante umas horas, mas pode ser qualquer outro evento como sismos, cheias, etc. Pode ser algo coletivo, um incidente crítico coletivo, ou pode ser também alguma coisa mais específica e particular de cada indivíduo, não é? Pode ser a morte de um ente querido, a perda de um emprego, e normalmente estes eventos tendem a provocar reações físicas e emocionais. Reações físicas talvez não seja muito difícil nós descobrirmos quais são, não é? Nós podemos ter, se calhar, dificuldade com o sono, podemos, se calhar, também ter falta de apetite, às vezes até com as tensões que vamos acumulando, até sentimos maior tensão muscular no nosso corpo, podemos ter o suor nas mãos, etc. Não é? Este tipo de reações que o nosso corpo tem quando nós sentimos que há uma reação há uma situação atípica na nossa vida. Por outro lado, nós temos reações emocionais. Perante um incidente crítico, nós podemos ficar em choque, nem acreditar no que é que está a acontecer, não é? Este choque é, nem acredito que isto me está a acontecer, ou perder o emprego numa altura destas, por exemplo, ou até pode haver um certo adormecimento emocional, parece que deixei de sentir, já nem me importo. Às vezes pode dar-se o caso, o choque ter esse impacto do ponto de vista emocional, mas também podemos ficar com medo nestas situações críticas. Nós podemos sentir, olha, se for uma coisa tipo um sismo que atinja mais do que uma pessoa, e um sismo significativo em que pode haver queda de edifícios, etc. É claro que nós podemos ter medo que volte a haver uma réplica, que tenha acontecido alguma coisa aos nossos familiares, ou que venha a acontecer alguma coisa aos nossos familiares. Podemos sentir-nos vulneráveis, particularmente vulneráveis, e sentir mesmo pânico ou muita ansiedade. E isto, meus irmãos, são reações perfeitamente comuns quando nós vivenciamos este tipo de experiências. Podemos também ficar muito zangados, também é uma reação natural também a um evento crítico. Sentirmos que alguém não fez o que devia ter feito para preparar, por exemplo, a nossa comunidade para um evento destes. E a zanga pode surgir com facilidade. Ter um sentido de injustiça, as coisas perderem sentido também para nós, ou até ficarmos zangados com o pessoal das emergências que nunca mais chegam para dar suporte. Então estes são, mais uma vez, algumas das emoções e os sentimentos que nós podemos ter. Até vergonha ou culpa, se nós não agimos rapidamente para ajudar alguém, por exemplo. É comum também depois virmos a sentir alguma culpa por não termos avançado, e tristeza, naturalmente, porque pode haver uma perda pessoal, a destruição humana, se for uma coisa coletiva, e sobretudo até porque nós perdemos a crença de que o mundo é um lugar seguro e é um lugar previsível. Nós podemos ser surpreendidos. E, portanto, como dizia, estas são emoções e sentimentos
que são comuns, e é muito importante nós sabermos isto para podermos, um bocadinho mais à frente, nós vamos ver que quando nós estamos a ministrar a alguém, é muito importante que nós consigamos normalizar. Estes são sentimentos, emoções que a maior parte das pessoas tem quando passa por experiências semelhantes. Então isto é o que quer dizer um incidente crítico, e isto são as reações que nós temos ao incidente crítico. Agora, vamos para a parte muito interessante, é que há uns estudos no mercado, já há muito tempo, os estudos já de algum tempo, desde 2007 que se anda a falar com isto, se calhar um bocadinho antes inclusive, que nós falamos de primeiros socorros psicológicos. Então o que é que nós estamos a falar? Na realidade, quando nós nos deparamos com alguém que está a passar por uma experiência difícil, aquela que nós estávamos a dizer, um incidente crítico para o qual foi surpreendido ou surpreendida, a primeira abordagem, quando nós estamos nesse suporte, é oferecer apoio prático, apoio social e emocional de imediato. Nós não precisamos de um psicólogo naquele momento. Não precisamos de um psicólogo com treino em psicoterapia. Nós precisamos é que alguém efetivamente esteja ao lado desta pessoa e possa fazer coisas muito simples, que vocês vão ver, são atos que muitos de nós fazemos naturalmente sem saber que isto são primeiros socorros psicológicos, mas é isto que pode fazer a real diferença para que aquela experiência que a pessoa está a ter não venha a ter um impacto significativamente traumático, vou dizer assim, ou seja, que a vida daquela pessoa possa dali para a frente ter contornos o mais aproximados daquilo que era a vida anterior àquela experiência, ou seja, que não muda assim tanto a forma de funcionar da pessoa. Coisas muito simples, e olhem, os estudos falam-nos em alguns princípios, reparem, isto é tão interessante. Eles dizem que a coisa mais importante no primeiro socorro psicológico para começar é promover a segurança, que a pessoa se sinta segura, e pode ser tanto uma segurança física, não é? Se foi depois de um acidente, se foi depois de um sismo, que a pessoa possa ser colocada num sítio onde possa sentir-se segura, longe de edifícios, etc. Portanto, promover a segurança física vai fazer também com que a pessoa se sinta segura do ponto de vista emocional ou social. Depois é acalmar, e vamos ver que a melhor forma de acalmar alguém não é dizer-lhe, por exemplo, para ter calma. Não sei se vocês já viram, se já vos aconteceu, quando nós estamos um bocadinho mais nervosos ou irritados, seja, e vem alguém e diz assim: ai Teresa, tem calma. Eu digo, como assim ter calma? Então isto está a acontecer, mas isto é uma coisa tão difícil. Então às vezes até parece que nós ficamos até um bocadinho mais irritados. Portanto, o melhor é a nossa postura, é a forma como nós nos apresentamos junto do outro. Estamos em domínio das nossas emoções, o melhor possível. Então a tendência será para haver um contágio emocional e as pessoas também acalmarem. A outra ideia aqui, um outro princípio, é estimular a autoeficácia, a eficácia de grupo. O que é que isto quer dizer? Não é tanto o querermos correr para dar soluções àquela pessoa, mas é ajudá-la a perceber o que é que ela já fez para enfrentar, para dar resposta, não é? É sempre estimular que a pessoa consiga ela própria dar resposta dentro do possível, não é? Nós estamos ali ao lado para perceber se ela está a conseguir ou não. E depois já vamos ver aqui nos princípios o que é que nós podemos dizer e fazer para ajudar. Também aqui o quarto princípio, estabelecer contactos e redes de suporte. Muito importante, depois desta nossa primeira abordagem à pessoa, nós garantirmos que quando nós formos embora, que esta pessoa fica conectada com alguém, com algum serviço, para que ela possa ter suporte, já que nós não vamos poder efetivamente ficar com aquela pessoa se calhar durante muito tempo. Então convém que haja sempre alguma conexão para esta pessoa, uma rede de suporte, e por fim naturalmente dar esperança, não é? E só o facto de nós conectarmos a pessoa a uma rede de suporte já por si pode dar esperança, mas nós vamos explorar um bocadinho mais. Olhem, isto são estudos que têm sido feitos por psicólogos naquilo que começou por ser a resposta a eventos como catástrofes, mas depois fomos percebendo que isto tem aplicabilidade nas questões do dia-a-dia, como nós dizíamos há pouco, ou nas questões individuais, não é? Uma perda de emprego, etc. Nós fomos percebendo que isto era possível. Fenomenal foi perceber que, para além de nós podermos ver isto já desde 2007 ou mais, naquilo que é a comunidade científica em psicologia, perceber que os nossos queridos irmãos dos serviços familiares têm estado a trabalhar estes materiais também e aplicá-los e sustentá-los com os princípios do Evangelho. E foi criado um guia de discussão para apresentar como é que nós ministramos aos outros
e tem estes princípios incluídos, mas depois tem também referências às escrituras, referências de partilhas dos nossos líderes nas conferências gerais. Então reparem, vou mostrar-vos aqui como é que nós podemos efetivamente fazer este suporte e ministrar. Então vamos aqui entrar nas coisas realmente práticas. Lembram-se de há pouco eu ter dito que era importante que nós estivéssemos minimamente bem disponíveis para poder estar ao lado do outro que está a passar por um desafio. E isto inclui também nós tentarmos de alguma forma ir treinando e trabalhando em nós aquilo que nós chamamos de compaixão. Isto está profundamente enraizado no Evangelho, esta questão da compaixão. Nós podíamos aqui trocar ideias sobre o que é compaixão para vós, mas deixem-me dizer-vos que quando nós começamos a estudar sobre compaixão, vamos perceber que a compaixão é mais do que empatia. Compaixão é eu sentir e perceber que a pessoa está a passar por uma experiência difícil e eu acreditar no potencial que aquela pessoa tem para dar resposta e para ultrapassar a experiência, para integrá-la na sua vida. E isto é compaixão. As Escrituras estão cheias disto. E também, é claro que se nós formos pensar então no nosso Salvador, nós encontraríamos imensos exemplos sobre a compaixão que o nosso Salvador gerou a cada momento, quando se cruzava com os irmãos em sofrimento, com necessidades muito próprias, muito suas, com os seus incidentes críticos, não é? Então, como é que nós podemos fazer isto com a compaixão? Quando eu digo fazer isto, é como é que nós podemos usar a compaixão a favor dos nossos irmãos? Antes de mais perceber, eu sou uma pessoa que naturalmente gera compaixão ou não? Porque alguns de nós se calhar conseguimos, outros de nós se calhar não é tão fácil. Nós podemos praticar a compaixão, é algo que pode ser praticado. Para já podemos orar para ter e podemos praticar. Como é que nós podemos praticar? Olha, podemos, por exemplo, fazer voluntariado. Ou podemos fazer um diário de atos compassivos. Dizer, olha, hoje eu vou procurar ter experiências de compaixão. Muito bem. E aí nós treinamos a compaixão, que é para quando estivermos nestes momentos, nós apelarmos àquilo que é a compaixão em nós. Então, demonstramos aos outros que nos interessamos por ele. E nós podemos dizer coisas como isto. É claro que se nós sentirmos, não é? Se for gerado por nós o amamos ou nós a amamos. Quando nós conseguimos gerar, podemos dizer então que amamos o outro. E isto é poderosíssimo. Poder dizer, quando é sentido, tem um poder muito grande. Lamento a sua perda, se for uma situação que envolva a perda de alguém ou do emprego, etc. Está nos meus pensamentos e orações. Isto confere uma presença, não é? Para além daquele momento, eventualmente eu vou ser lembrada pelo meu irmão que me está a ministrar, pela minha irmã que me está a ministrar. Vou estar nas suas orações. Isto é muita generosidade para comigo. E depois também esta declaração de intenção. Eu estou a declarar que estou aqui por si e a minha prontidão. Eu estou pronto a ouvi-lo. Isto é muito importante. Nós às vezes estamos por ali, mas quando nós verbalizamos isto fica muito clara qual é a minha intenção ao seu lado. Estou aqui, estou pronto a ouvir. Isto é poderosíssimo. Há aqui uma frasezinha em baixo que diz assim: não há problema em simplesmente ficar sentado em silêncio ao lado de alguém. Só o estar presente já é uma forma de apoio. Na realidade é, porque a comunicação é muito mais do que aquilo que nós dizemos verbalmente. Não é? A comunicação é a nossa postura, o nosso olhar, a nossa expressão facial, tudo isso comunica. E o facto de eu me sentar só ao lado, porque às vezes nem sei o que dizer, e tudo bem, às vezes nós também ficamos sem saber o que é que se diz a alguém que perdeu um familiar. Parece que não há nada que se possa dizer que seja realmente eficaz como suporte. Mas só o facto de eu estar lá, ao lado deste irmão ou desta irmã, e até dizer isto que eu acabei de dizer. Você disse, olha, eu não sei efetivamente o que possa dizer para ajudar, ou para mitigar, ou para aliviar o seu fardo, mas estou aqui. Isto tem muito poder em termos de ministração. E como está aqui esta ideia, né? até ficar em silêncio, só na presença é muito generoso da nossa parte. Então este é o primeiro, demonstrar compaixão. Olha, reparem o segundo, não é? Eu estou imbuída do espírito de compaixão, estou ao lado deste irmão ou desta irmã e eu vou permitir que este irmão ou esta irmã expresse os seus sentimentos. Mais uma vez, pode ser a falar, pode ser a chorar, pode ser a rir, curiosamente. Nós podemos, por exemplo, num cenário de notificação de morte, não é? Alguém que recebeu a notícia de que um ente querido morreu, pode começar a rir. É possível. Pode desmaiar,
pode chorar, pode gritar, e neste momento é importante que nós permitamos que os outros expressem os seus sentimentos, não é? Que eles estejam à vontade para o fazer. Se efetivamente não passou por toda esta expressão emocional, mas eles estão prontos para conversar e para falar, ótimo! Podemos dar-lhes algum tempo para poderem, se quiserem, falar, e efetivamente até podemos colocar algumas perguntas para tentar desbloquear, se for o caso. Perguntas muito simples. Não queremos forçar ninguém a falar sobre aquilo que está a sentir, mas podemos fazer perguntas como, por exemplo, ora, reparem aqui, podemos perguntar o que é que mais o preocupa neste momento? Ou quais são as estratégias para enfrentar momentos difíceis no passado que está a tentar aplicar agora? Ou quais são os pontos fortes que vê em si mesmo e nos outros? Como é que a sua fé o ajuda? Não é? Estas são algumas perguntas que podem, de alguma forma, tentar desbloquear aquilo que possa ser a possibilidade da partilha, não é? De pôr em palavras aquilo que se está a sentir, que às vezes não é muito fácil, mas pelo menos dar essa oportunidade. É claro que o fundamental, quando nós estamos ao lado de alguém e a pessoa começa a falar, é a nossa competência para efetivamente escutar. E essa competência implica a minha presença real. Eu não estou a pensar o que é que eu vou responder a este irmão, a esta irmã. Eu até posso estar um bocadinho nervosa de não saber o que vou dizer. Não. Podemos só dizer a nós próprios, olha, Teresa, não te preocupes agora o que vai dizer, fica simplesmente a ouvir. E depois logo vês se surge alguma ideia. Mas é muito importante efetivamente estar ali, presente, na escuta. O que é que este irmão, esta irmã me está a dizer? Se for o caso, nós até repetimos um bocadinho do que a pessoa disse, para ver se nós estamos realmente a ouvir e a perceber o que é que a pessoa nos está a contar. Então, escutar em presença, muito importante. Reparem agora aqui nesta terceira hipótese, que é demonstrar empatia. Este demonstrar empatia é, antes de mais, perceber que a experiência que aquele irmão ou aquela irmã está a ter é diferente da minha, é única, é dele, é dela, é pessoal. Ainda que eu já tenha perdido o emprego, eu não sei realmente qual é o impacto que perder o emprego para este irmão ou para esta irmã tem. Eu sei como foi para mim. Até pode ser uma ideia, mas é claramente uma experiência única dele ou dela, diferente. O que é que isto quer dizer? Porque é que é importante nós termos isto em mente? Para não nos apressarmos a partilhar a nossa experiência. Nós podemos ter o respeito pelo momento que é do irmão ou da irmã, ainda que nós pensemos e sintamos, olha, se calhar se eu partilhasse a minha, este irmão ia saber que não é o único, ou que só não lhe acontece só a ele ou a ela. Tudo bem. A questão é, aquele momento é para toda a nossa atenção estar sobre a experiência daquele irmão ou daquela irmã. E, portanto, tentar evitar partilhar as nossas experiências, pelo menos naquele momento inicial. Portanto, são experiências dele e dela. O que é que nós podemos dizer aqui? Todas as pessoas têm reações diferentes. É comum nós sentirmos fortes e sentir que está tudo bem, e também é comum sentirmos desanimados. Portanto, na realidade, as expressões ou as reações que este irmão ou esta irmã tiver são comuns, porque umas pessoas reagem de uma maneira e outras de outra. Não há uma única forma de reagir a uma experiência, porque nós somos todos somos indivíduos, não é? Com as nossas experiências muito únicas. É normal estar a sentir as emoções que está a sentir, pois se calhar a maior parte das pessoas que passa por aquele tipo de experiências sente daquela forma. É comum sentir que os nossos pensamentos e emoções estão para além do nosso controle. Isto é muito importante também, porque na realidade, muitas vezes quando passamos por dificuldades, situações críticas, parece que estamos a ficar loucos, parece que é difícil, o nosso pensamento não para, acelera, as nossas emoções ficamos tão intranquilos, tão aflitos, e é muito importante ouvir alguém dizer, olha, é comum que os pensamentos e as emoções estejam para além do nosso controle. E depois há aqui uma frase extraordinária que eu não tenho bem a percepção da sua dor, mas sei que isto deve ser difícil para si, porque na realidade nós não sabemos o quão difícil é para os nossos irmãos, ou eventualmente ninguém saberá como é que é realmente a nossa dor, só o Senhor saberá. Mas nós podemos ter uma ideia uns com os outros de como é que estamos a sentir-nos, mas efetivamente a percepção plena, temos apenas uma ideia do que é. Muito importante que nós saibamos isto também. E isto é uma forma de nós demonstrarmos empatia e dizermos realmente nós estamos ali com aquele irmão ou com aquela irmã.
Se alguns têm dificuldade em dormir, vêm as dores de cabeça, dores de estômago, falta de apetite, dificuldade em manter rotinas diárias, até as práticas espirituais, dificuldade em orar, em sentir o espírito, dificuldade em focar, em ler as escrituras. É importante dizermos também, olha, isso é muito comum, é normal que esteja a passar por essas dificuldades. E, sobretudo, ajudar os nossos irmãos, lembrar-lhes que eles podem ser pacientes com eles próprios, gentis com eles próprios também, quando passam por esta experiência. Pode levar algum tempo até conseguirem fazer estas coisas que antes faziam. É muito importante nós lembrarmos que há um tempo, efetivamente, e que varia de pessoa para pessoa. Depois disso, então, sim, António. É só dizer aqui uma coisa, não sei se ainda vais falar sobre o assunto, mas que às vezes nós tendemos a dizer, principalmente os membros da igreja, que é: irmão, irmã, tenha fé naquilo que se vai passar. Vamos falar sobre isso, sim. Ok, pronto. Porque normalmente o facto de dizermos isto, já estamos aqui a um problema, parece que a pessoa está com falta de fé, estamos a acusar. Verdade. António, isso é tão importante. Nós dizemos isto com a melhor das intenções, não estamos a acusar ninguém, mas bem, irmão, irmã, tenha fé, vai ver que o Senhor vai abençoar, mas tenha fé. E às vezes não é melhor. Pronto, era só para referir isso, querias falar. Obrigada, António, isso é tão importante. Obrigada, porque assim, depois daqui a nada já reforço. Muito importante. Esta questão aqui do sugerir formas para lidar com as situações, olhem, reparem bem no que está aqui escrito. Se os outros desejarem ou precisarem de ideias sobre como gerir as emoções e o stress, aí nós podemos debater. Porque lembram-se da perguntinha que nós fizemos há bocado, quando passou por experiências difíceis, se calhar já desenvolveu algumas estratégias para lidar com os desafios da vida. Já tentou usar essas estratégias? E depois esperamos, não é? Para se calhar o irmão diz, já fiz, já tentei, e olha, desta vez não está a resultar. E aí então nós podemos perguntar-lhe, gostaria de discutir comigo algumas possibilidades, não é? Ou seja, é sempre garantir, lembrar desta forma que a pessoa tem em si resposta, que ela pode desenvolver resposta. Há muita autonomia no processo e é um processo que é dela, portanto vamos lembrar o que é que a pessoa já desenvolveu no passado ou pensa agora que talvez até possa implementar para dar resposta à experiência que está a ter. Efetivamente podemos dar depois então e discutir juntos, mas sempre perguntando, gostaria que pensássemos juntos em soluções antes de começar a dar logo soluções, não é? É muito respeito pela capacidade que o outro tem de enfrentar. Então, olha, lembrar a importância de nós cuidarmos de nós mesmos. Eu sei que às vezes pode ser difícil. Olha, nós temos aqui as ideias da alimentação adequada, os cuidados com a hidratação, ou seja, de estar a beber água, líquidos, hábitos de higiene, a prática de exercício físico, as horas de sono apropriadas, de tomar a medicação prescrita. Lembrem-se que num cenário em que estamos a passar por alguma situação difícil para nós, estas coisas muito facilmente se esquecem. Acabam por passar para segundo, terceiro, quarto plano. Deixo de dormir, não tenho fome, exercício físico, eu não tenho energia sequer às vezes para me levantar da cama, quanto mais ir fazer exercício físico. Portanto, é só lembrarmos que podem ser coisas pequeninas, introduzidas progressivamente, mas que é importante que encontre tempo para cuidar de si. Beber um copo de água, comer o pequeno almoço, lembrar-se da importância da primeira refeição do dia, coisas simples, que seja para lembrar. Outra forma de cuidarmos de nós, limitar as notícias e as redes sociais, principalmente quando há um jogo da taça e há problemas a lidar com os resultados dos jogos de futebol, quando somos grandes adeptos, não? Então, limitar as notícias. E eu estava a brincar aqui um bocadinho, mas já sabemos o impacto que as redes sociais também podem ter no nosso bem-estar. Estar envolvido ao serviço do próximo de acordo com as nossas capacidades. Não? Estamos sempre a escutar os nossos líderes, as nossas autoridades gerais a lembrar-nos disso. Olha, apesar de eu estar a passar por dificuldades, eu percebo que quando eu saio para ministrar outros, dentro daquilo que é a minha capacidade, não se espera que eu esteja completamente pronto, disponível, mas trabalhar em dupla de ministração é fundamental e tem muito poder neste momento. Permitir-nos gradualmente ir expondo ao serviço dos outros. Acabamos por perceber que na realidade as experiências que nós passamos são mais comuns do que muitas vezes nós suspeitamos ou sentimos no momento. Mas como diz aqui, é de acordo com as nossas capacidades. Não é no dia, se calhar, nem 2, nem 3, depois de um evento mais difícil para nós, mas lembrarmos de deixar essa oportunidade em aberto, essa possibilidade em aberto. E depois,
exercícios de atenção focada ou de respiração. O que é este exercício de atenção focada? Olha, é parar um bocadinho no nosso dia e prestar atenção às coisas que estão a acontecer aqui e agora. Não as coisas que passaram, não as coisas que vão acontecer, mas efetivamente agora, aqui. É como se neste momento eu vos convidasse a perceberem a cadeira onde estão sentados, sentirem os vossos pés a tocar no chão. Se estiverem apoiados numa secretária, sentir a secretária debaixo dos vossos braços, onde estão apoiados. Quem tem óculos, sentir os óculos na cara. E respirar. E tentar perceber se o ar que nós estamos a inspirar tem uma temperatura ou não. Está um bocadinho quente. É estar aqui e tentar fazer este tipo de exercícios. Estes exercícios convidam-nos a estar presentes, lá está, aqui e agora. Isto é um exercício de atenção focada. Quando nós prestamos atenção ao momento presente, tendemos a não ficar nem no que aconteceu, nem no que vai acontecer. É um convite para nos ajudar a sossegar um bocadinho. E por fim, não menos importante, a questão do oferecer esperança. E é aqui, António, a tal questão que estavas a mencionar há pouco. É que em situações extremas de crise na nossa vida, aquelas expressões profundas de fé e de esperança, às vezes podem ser sentidas como banais ou até inúteis. Esta questão, eu lembro-me de alguns irmãos às vezes partilharem, não é? Quando perderam um ente querido, alguém dizer-lhes, mas porquê é que estás a sentir assim? Então não conheces o plano de salvação? Não sabes que o teu pai, a tua mãe estão no mundo espiritual? Não estou a perceber porque é que está a ser tão difícil para ti. Não sei, às vezes pode haver isto, já escutei. Às vezes pode ficar confuso para alguns irmãos o porquê, não? Mas a dor da perda é significativa e, portanto, às vezes referências deste tipo podem não ser suficientes para sossegar um coração que está dorido ou que está a lidar com uma perda significativa. Então podemos dizer coisas tão simples como: eu estou aqui consigo e por si. Mais uma daquelas declarações de intenção. Eu estou aqui consigo e estou aqui por si. Ou conheço pessoas que o podem ajudar. Pode ser um líder, pode ser um amigo, pode ser um psicólogo, pode ser, olha, mas efetivamente, se eu conhecer, ok, e eu percebo, olha, eu não sei como lidar com esta situação, eu não sei como efetivamente apoiar, mas eu conheço quem pode apoiar. Manter-me em contacto consigo. Posso? Gostaria? Como é que gostaria que eu contactasse? Mensagem? Telefonema? Posso contactá-lo todos os dias, uma vez por semana, não é? Que fique muito claro como é que vai ser este contacto. Dar-lhe o espaço que necessita e estarei disponível para ajudar e para estar consigo também. Esta, mais uma vez, a declarar. É isto que eu estou disponível para fazer. É estar disponível para si, para ajudar e para estar consigo. Quando digo consigo é até presencialmente, se for o caso, se houver essa possibilidade, eu gostaria muito de estar consigo. Então isto gera a esperança de que não vai precisar de passar pela experiência com uma sensação de estar sozinho. Há um irmão, uma irmã que efetivamente se prontifica a caminhar ao lado, António. Como tu escreveste e tão bem na mensagem da apresentação da nossa atividade hoje, do nosso encontro hoje, efetivamente carregar o fardo. Não vai caminhar sozinho. Está lá alguém para carregar o fardo ao lado. Tão convênio. Isto é tão linguagem de convênio. É impressionante. Assim como e isto são princípios gerais, nós podemos usar estes princípios de ministração para adultos, crianças e jovens. Gostaria só de focar que, por exemplo, neste guia de discussão, eu depois vou mostrar-vos onde é que podemos aceder ao guia de discussão para verem todos estes princípios, todas estas ideias. Nós temos uma parte deste guia de discussão focado em como ministrar às crianças em tempos de crise e considera em particular as questões da perda e do trauma, experiências difíceis para as crianças, explicando muito bem qual é o impacto consoante a faixa etária, desde os mais pequeninos até aos maiorzinhos, qual é normalmente a resposta que dão a uma perda significativa, uma situação complexa e como é que nós podemos ministrar. Como é que nós podemos ajudar as crianças? E o mesmo se passa com os jovens também. Como é que nós podemos ministrar aos jovens em tempos de crise? Tem uma parte deste guia de discussão extraordinário sobre como podemos ajudá-los, primeiro de tudo, a saber como é que eles estão a reagir, como é que os seus pensamentos estão sobre a experiência e que estratégias é que eles podem arranjar para enfrentar. Muito princípio de que eles são capazes de avançar.
depois, por fim, estou quase a acabar aqui a minha parte, irmãos. Eu espero que ninguém esteja a dormir. Se estiverem, digam-me que eu tento animar aqui um bocadinho do meu lado. Mas, António, estás a dormir? Não, mas os irmãos podem dormir desde que não ressonem. Tudo bem, dormir é bom. Pronto. Ou então desligar os micros e depois podem ressonar à vontade. Está bem, ok. Bem, dormir é bom para os irmãos, desde que não ressonem, de resto tudo bem. Claramente, pronto. Ok, irmãos, adormeçam, daqui a bocadinho já vos acordamos. Então o que é que nós temos aqui? A importância de cuidar de nós próprios como ministradores, porque nós temos em nós, a maior parte de nós, quando estamos saudáveis do ponto de vista emocional, nós temos aqui uma capacidade normalmente que é gerar empatia uns com os outros, ou seja, alguns de nós se calhar temos mais empatia que outros, varia também, assim como há compaixão, mas pode dar-se o caso de, quando nós vemos alguém feliz, tendemos a ficar felizes, e quando vemos alguém muito triste, também tendemos a ficar tristes. E, portanto, convém que nós consigamos também gerir o impacto que às vezes as histórias, as experiências, aquilo que os nossos irmãos partilham connosco, efetivamente pode ter um impacto em nós e no nosso bem-estar. Por isso é que é tão importante nós termos antecipadamente, irmos trabalhando o nosso cuidado emocional. Nós tivemos uma apresentação, António, o ano passado, sobre como cuidar emocionalmente de nós. É uma apresentação que está no nosso canal do YouTube. Se os irmãos quiserem voltar e ver, está lá, sobre como é que nós podemos cuidar emocionalmente de nós, para estarmos depois disponíveis para cuidar e para estar ao lado dos outros, dos nossos irmãos, quando passam por dificuldade. Não só do ponto de vista emocional, mas cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental e emocional. É fundamental que nós nos cuidemos, e este cuidado olhem, passa pelas questões simples que nós dizíamos há pouco, não é? Aquilo que nós estávamos a sugerir aos nossos irmãos quando ministramos, a questão do sono, da alimentação. Parece que isto nós estamos sempre a falar no mesmo, mas efetivamente são estas coisas pequenas e simples que podem fazer a grande diferença na nossa postura ao lado do outro que sofre ou que está a passar por uma situação crítica. Portanto, é importante lembrar, de forma intencional, cuidarmos o melhor que nós pudermos de nós. Não é egoísmo, é uma generosidade nossa para connosco, e baseia-se em algo tão importante que é a autocompaixão, porque às vezes nós estamos tão disponíveis para os outros e não nos lembramos que também precisamos estar disponíveis para nós. Precisamos encontrar aí um ponto que seja mais ou menos balanceado. É muito importante que nos cuidemos no processo, para também, e isto é em preparação para cuidar de nós, mas também depois para cuidar do outro. Só para dizer, Teresa, aqui agora no chat, o link para a tal apresentação que falaste sobre. Excelente! Foi uma apresentação que fizemos o ano passado, não me recordo bem o mês, mas não interessa o mês, está o link no chat. Claro, obrigada, António, obrigada. Isso é uma grande ajuda para os nossos irmãos não irem agora à procura, onde é que está, ótimo. Muito bom, olha, e aqui temos, lembrei que talvez fosse interessante, porque nós temos falado tanto ultimamente. Bom, estes são os princípios da administração, é isto que está dentro do nosso guia de discussão, que falámos até agora, mas gostaria só de dar aqui uma chegazinha. Nós temos andado tanto, eu não sei se tem acontecido, vocês têm percebido, mas temos estado a falar tanto em mochilas de emergência, não é? Depois deste evento do apagão, os nossos líderes, temos estado a fazer as nossas apresentações de armazenamento, mochilas de emergência, e parece-me que é absolutamente fundamental que, quando prepararmos a nossa mochila de emergência, preparemos também um kit de emergência psicológica. E reparem que este é para nós, na sequência do que estávamos a falar, de cuidarmos de nós, mesmo num cenário crítico. Eu vou reformular. Se nós esperarmos usar só o kit de emergência psicológica num cenário de emergência, temos a mochila e temos lá um kit e vamos usar as coisas, talvez não seja suficiente. Do ponto de vista emocional, não é suficiente ter lá o kit, não é? Isto é algo que nós temos que ir fazendo com consistência, muito antes de vir a catástrofe, vamos dizer assim. Muito antes disso, é importante nós tenhamos e que nos lembremos de ir cuidando de nós, lá está, do nosso bem-estar, fazer as pausas, descansar, beber água, caminhar, isto tudo que parece tão banal, é fundamental para as nossas emoções e para o nosso psicológico.
E aí sim, quando nós temos já esse hábito de cuidar de nós, das nossas emoções, então, num cenário crítico, e a mochila está lá com as nossas rações de emergência, com as nossas águas, com as nossas barras energéticas e tudo o que o protetor solar, etc. Tudo aquilo que tem as nossas mochilas de emergência, vamos ter também o kit de emergência psicológica. Vejam lá se vos faz sentido. Importa que este kit tenha algo que nos acalme. Podem escolher aquilo que vocês sabem que se naquele momento vocês tiverem aquilo que pode ajudar-vos a acalmar. Pode ser um frasquinho de perfume, pode ser um balão para encher devagar, uma garrafinha de água, pode ser daquelas bolinhas de sabão, aquelas coisinhas que nós faz uma bola de sabão, alguma coisa que vocês sabem que vos vai acalmar, muito importante. Olhem aqui, algo que nos conforte, um pacotinho de chá, um chocolate quente para beber, este chá é um chá de ervas, um pacotinho de um chocolate quente, uma camisola confortável, uma peça de roupa que nós gostamos muito, seja, algo que nos conforte. Olhem mais esta, uma boa memória, pode ser a fotografia de um momento feliz, a letra da nossa música favorita, um objeto especial para nós. E ainda, o contacto de alguém em quem nós confiamos, de um familiar, de um amigo ou até de uma linha de aconselhamento psicológico. Bem sabemos que nestes cenários podemos ficar sem rede, não é? Nós experienciámos isto recentemente. De qualquer forma, convém termos estes contactos connosco. E isto pode ser o nosso kit de emergência psicológica. Eu acredito que muitos de nós, se calhar, vamos ser mais criativos do que aqui está. O que importa é o princípio de considerar que o nosso psicológico merece tanto como o nosso físico, como o nosso espiritual, e que tudo está conjugado. Na realidade, nós não dividimos isto por áreas, não é? Se eu não estou bem numa área, possivelmente não vou estar, vai ter um efeito nas outras áreas também. Portanto, é importante lembrar esta questão. E o portal, depois vou já mostrar como é que nós podemos aceder a este guia de discussão sobre os princípios do ministrar, mas aqui temos o código QR, isto depois ficará também no canal do YouTube e podem depois também consultar a partir deste código QR. E para finalizar, naturalmente lembrar que tudo aquilo que sustenta a nossa ministração aos nossos irmãos está profundamente enraizado no exemplo do nosso Salvador, que não conhecemos mestre que mais ministração tenha promovido aos irmãos em incidentes críticos nas suas vidas e que continua e que perpetua essa ministração até hoje. Muita gratidão a todos os nossos profetas e historiadores que deixaram os registros deste exemplo do nosso Salvador, e é um exemplo que nós vamos tentando seguir dentro do possível quando estamos ao lado uns dos outros, e todos nós vamos passar por alguma situação mais difícil, ou 2 ou 3 na vida. Digo-vos naturalmente que isto torna-se muito mais simples quando temos um bom amigo ao lado. É um bom irmão, um bom amigo que possa estar lá e que possa dizer-nos: olha, é possível fazer isto é possível, nós conseguimos. Esta era a apresentação que tínhamos. Vou mostrar onde é que está o guia de discussão para poderem aceder e depois convidar 2 dos nossos queridos irmãos também a poderem partilhar o testemunho, porque fizeram uma pequenina formação sobre o ministrar em tempos de crise e podem partilhar depois a sua experiência. Deixem-me só partilhar convosco aqui. António, tu confirma aí do teu lado. Aqui. Dá para ver? Ok, boa. Esta é a página da Igreja em português. Vou ver se consigo ver aqui o... Tenho aqui a barra da apresentação em cima, pt.aigrejadejesuscristo.org, e aqui onde diz área norte, a área Europa Norte, vamos aqui ao bem-estar e autossuficiência. Dentro do bem-estar e autossuficiência diz saúde emocional. E dentro da saúde emocional temos aqui ministrar em situações de crise, que nos leva para o guia de debate com tudo isto e muito mais. Meus irmãos, é isto tudo. Tá bem? Temos aqui ideias extraordinárias. Isto pode ser debatido em grupos, ou temos também uma formação
que são 5 sessões para explorar isto um bocadinho mais a fundo, ou seja, os serviços familiares podem ajudar-vos a desenvolver esta formação também. E, portanto, vocês veem aqui, o guia não é muito grande, mas tem aqui as ideias que estão a ver, ministrar às crianças, aos jovens e por aí fora. Estou a passar muito rápido, mas pronto, ficam com uma ideia de onde está a origem de toda esta informação que nós passamos aqui. E era isto que eu queria mostrar-vos. Eu agora iria convidar então o nosso bispo e a nossa querida irmã Jenny. A nossa irmã Jenny está aqui connosco. Estou sim, Teresa. Ai, mas Jenny, muito bom. Presidente Jenny, obrigada. Então, pode partilhar a sua experiência com o ministrar em tempos de crise? Posso sim. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes nesta apresentação maravilhosa e agradeço já o convite da irmã Teresa a convidar-me para estar aqui. Para mim é um privilégio realmente poder estar convosco e partilhar a minha experiência enquanto utilizadora do guia de ministrar em situação de crise. Todos nós sabemos que a ministração é a melhor forma de cumprirmos o mandamento de amarmos uns aos outros e de demonstrar amor como verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Sei que estamos sempre a procurar meios de ajudar a carregar os fardos uns dos outros, de erguer, apoiar e ajudar o nosso próximo. E enquanto utilizadora do guia, eu fiz este curso há uns tempos atrás, já há uns aninhos, não é, Teresa? Que fizemos este curso, mas realmente também pode ser um guia de consulta. E nós periodicamente podemos ir lá, porque ele contém várias ideias que nós podemos aplicar na nossa administração. E uma das formas que me ajudou foi realmente portanto, validar muitas das ações que eu fazia naturalmente, de forma empírica, pois todos nós nascemos dotados da capacidade de ajudar os outros, mas muitas vezes não sabemos se o que estamos a fazer é o mais correto. Ao debruçar no guia, pude sentir que muitas das ações estavam corretas e que outras precisavam de ser alteradas e melhoradas. Outra ajuda foi realmente dotar-me de conhecimentos e capacitar-me para com mais instrumentos para melhor ministrar os irmãos com quem eu lido. E outra coisa também muito importante é que realmente ajuda-nos a cuidar de nós próprios, para estarmos prontos para cuidar dos outros. E uma coisa que eu gosto e quero salientar é que realmente a Igreja faz um esforço, tanto a nível de recursos como a nível financeiro, fornecendo-nos manuais e serviços para melhorar a nossa forma de agir e magnificarmos os nossos chamados como discípulos de Jesus Cristo. E que cada um de nós possa realmente utilizar esses recursos, tanto para benefício próprio, como para ajudar os familiares, os irmãos de quem nós podemos cuidar. E ao estudarmos o guia, outra coisa que realmente me fez é tornar-me mais confiante e atenta aos sussurros do Espírito e com maior capacidade de agir, realmente com mais confiança. E o guia, e uma coisa que eu sinceramente aconselho vivamente, é que cada pessoa, cada líder, principalmente os líderes, que possam estudar este guia em grupo e também individualmente, recorrendo várias vezes, estudando este guia. E para as líderes da Sociedade de Socorro e para o Corondelas, se calhar seria uma ótima ideia, eu falo como líder também, como Presidente da Sociedade de Socorro, se calhar seria uma ótima ideia fazerem grupos de ministradoras e debruçarem sobre esse guia, estudarem esse guia, debaterem sobre esse guia, que vai ajudar realmente a estarmos mais preparadas para estender a mão às irmãs e os irmãos que nós ministramos. Eu sei que o Pai Celestial preocupa-se com cada um dos seus filhos e filhas
e conhece as suas necessidades e está a dotar-nos de recursos para melhor conduzir-nos no caminho de regresso ao nosso lar celestial. E realmente, para mim, é um privilégio muito grande poder ter esses recursos que me ajudam a ser melhor pessoa, melhor líder, melhor mãe, melhor irmã, melhor pessoa no geral. E também pensar que o Pai Celestial realmente preocupa-se com cada um de nós e quer o melhor para nós. E se nós temos esses recursos, que utilizemos da melhor forma e de forma repetida. Irmos lá, tanto porque o guia não é. Eu realmente, como a Teresa disse, a irmã Teresa disse, que este é um curso de 6 semanas. Mas depois dessas 6 semanas, podemos voltar a ler aquele guia, voltar a ver o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso ajudar a ministrar as irmãs e os irmãos que eu tenho ao meu redor, que se encontram em situação de crise. E a nós mesmos, não é? E a nós mesmos, porque o guia oferece-nos estratégias para cuidar também de nós. E nós, ao cuidarmos de nós, estamos muito mais preparados para cuidar dos outros. E eu quero deixar esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigada, Presidente Jenny, pelo seu testemunho. Foi muito bom quando estivemos juntas e vimos estes princípios. Foi há 3 anos já que fizemos esta formação na vossa aula e foi muito bom. Na altura era um estudo piloto. Nós estávamos a ver se funcionava, não é? E funcionou muito bem e estendeu-se depois para outros países e outras aulas e foi seguindo. São princípios claramente inspirados. Muito obrigada, Presidente Jenny. Tínhamos convidado também o Elder. Já foi Elder, o Bispo Levi, já foi Elder Vasconcelos, presumo. Eu espero que esteja falando do passado, não do futuro. É passado. Passado, futuro, mas agora estamos no aqui e agora, como falávamos há bocadinho. Obrigada também por ter aceito este convite para falar um bocadinho sobre o ministrar em tempos de crise, como bispo ou como membro da igreja. Como foi para si, como é para si. Ok. Então, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de poder falar aqui. E atualmente eu me chamo Levi Vasconcelos. Eu sirvo como bispo da ala de Sacavém. E eu não sabia que já fazia tanto tempo que a gente tinha passado por essa formação, né? 3 anos. Tipo, foi 1 ano depois de eu ser chamado bispo. Então veio na hora certa. E quando eu passei por essa formação, eu acho que eu até falei isso durante as aulas, que eu tinha muita dificuldade para poder entrevistar os irmãos e literalmente ter as abordagens corretas para fazer com que os irmãos pudessem principalmente confiar mais em mim e sentir que são ouvidos e sentir que naquele momento da entrevista comigo eles pudessem encontrar uma coragem para poder sair daquilo que eles estavam passando ou mesmo dos problemas que eles estavam enfrentando. A gente sabe que é muito difícil lidar com o emocional das pessoas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de compartilhar, muitas pessoas têm dificuldade de abrir seu coração, e ainda mais para as pessoas que ou não são seus familiares, ou alguém que elas não têm uma intimidade. Por mais que o bispo seja uma pessoa que é uma referência para você contar os seus problemas, nem todo mundo tem essa coragem de imediato. Então, uma abordagem correta, uma abordagem muito mais específica e especial, abre muitas portas. Eu me lembro que quando eu era presidente do coro, alguns anos atrás, eu era solteiro, né? E meu bispo ligou para mim e falou assim: presidente, você pode ir na casa de um irmão, porque tem notícias que está tendo uma briga de casal e o marido está batendo na esposa e você tem que ir lá resolver e ajudar de alguma forma. Naquele momento eu pensei assim, bispo, eu acho que deveria ligar para a polícia, não para mim. E na mesma, pronto, eu fui lá e o Espírito literalmente me ajudou o que falar para um casal, né, que era casado há muito tempo e eu não era casado na altura, né? E me lembrou muito quando eu passei pela formação de que como eu vou lidar com problemas emocionais de alguns irmãos se eu não tenho qualquer formação
profissional, né, de psicólogo ou nem de algo parecido, né? Como é que eu vou abordar os irmãos para que ele possa se sentir seguro em falar comigo sobre os seus problemas? E quando eu passei por essa formação, cada aula era literalmente um livro de oportunidades que era entregue a mim para poder usar nas entrevistas que eu tinha com os irmãos na hora de ministrar. Tem uma escritura em Doutrina e Convênios 84-85, que fala que no momento exato o Senhor vai nos dar aquilo que temos que falar. E aí cada ponto que era passado nas aulas, e quando eu estava entrevistando, aquilo vinha diretamente na minha cabeça, então cada abordagem eu usava da forma como eu aprendia. Então, quando eu estava revendo aqui os pontos que foi passado, eu estava lembrando, já agora fazem 4 anos que eu sou bispo, eu estava lembrando de algumas entrevistas e eu ficava tipo, caramba, eu usei exatamente essa técnica que foi passada aqui, mas eu nem sei como é que eu cheguei lá. Eu nem sei como é que eu cheguei a usar essa técnica com essa irmã e consegui fazer com que ela se sentisse à vontade para falar comigo sobre seus problemas. Então, essa formação ela é de uma importância tão grande, tão gigantesca, para que a gente possa ministrar as pessoas de uma maneira eficaz, e literalmente o Senhor sabe exatamente aquilo que precisamos. A gente está vendo hoje que um dos maiores problemas da humanidade é questões emocionais. Eu vi uma pesquisa recentemente que tem mais pessoas tirando a própria vida do que nascendo. Então, como é que a gente chegou nesse momento? E mais do que nunca, precisamos de ministradores que saibam usar exatamente a abordagem necessária para ajudar os irmãos a saírem dos seus problemas. E eu testifico que esse programa ele me ajudou demais a me preparar para quando eu tivesse a oportunidade de estar cara a cara com um irmão, eu pudesse estar pronto para ajudá-lo aqui com aquilo que ele precisasse. E eu não fiz nenhuma formação de psicólogo. Por muitas vezes a Tereza já teve que me ouvir por horas e eu reclamando dos meus problemas pessoais. Mas por muitas vezes o Senhor tem colocado a mão sobre nós que estamos ministrando e tem feito com que a gente amenize um pouco a dor que aquelas pessoas estão passando no momento. Então, eu junto meu testemunho com a da presidente Geni, junto meu testemunho com a da irmã Tereza, da importância desse programa. Eu vi muitos milagres acontecer. Já tive no meu bispado pessoas que estavam querendo cometer suicídio, pessoas que estavam querendo acabar seus casamentos, pessoas que estavam completamente desacreditadas, e através com pequenas abordagens, o milagre aconteceu. E realmente eu vi muitos milagres acontecer. Muitas pessoas que estavam com esses sentimentos conseguiram dar a volta e hoje estão firmes, estão com o testemunho ainda mais fortalecido. E eu percebi que era somente uma coisa que mudou todo o jogo. Às vezes era só ouvir, às vezes era só encorajar, às vezes era só dar uma esperança. Então aquelas pessoas entravam num bispado com um sentimento de tristeza profundo e saíam de lá com o sentimento de que eu consigo. Então eu sou muito grato por essa oportunidade que tive, né, de participar dessa formação. E é uma formação contínua. A gente pode continuar aprendendo e principalmente nunca achar que eu sei o suficiente, pelo contrário. Aprender sempre é uma oportunidade de buscar mais estar próximo do Senhor. E é esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bispo Levi, muito obrigada pelo seu testemunho, pela sua partilha. Muito obrigada mesmo. É muito bom saber que nos temos uns aos outros para nos apoiarmos, seja nos nossos chamados, nas nossas dificuldades, seja onde for, e que temos o nosso Salvador e tantos recursos que nós temos. Olha, a nossa biblioteca do Evangelho está cheia de recursos sobre como lidar, por exemplo, como estava o Bispo a falar, as questões da ideação suicida, alguém que pensa sobre isso. Nós temos tanta boa informação sobre como lidar com isso. Ou como lidar com dependências. Temos o nosso casal Oliveira connosco hoje, que são os líderes de grupo do programa de
dependências, né? Encontrar a cura através do Salvador, que funciona na Estaca do Porto. Nós temos tantos bons recursos para nos apoiarmos uns aos outros. É impressionante como o Senhor cuida tão bem de nós. Meus irmãos, muito obrigada pela vossa presença hoje. António, eu não sei se tens algo que gostarias de acrescentar, eu sei que estamos sobre a hora. Não, é só dizer que realmente estamos sobre a hora, portanto não há questões que nós temos aqui, acho que os irmãos ficaram esclarecidos, muitos dos irmãos agradecem esta apresentação, o que significa que é uma apresentação significante e significativa para todos nós, achamos isso e por isso é que também trouxemos este tema. Dizer que esta apresentação vai estar disponível no canal do YouTube Bem-Estar e Autossuficiência Portugal, onde estão todas as apresentações que já fizemos e estão lá outras sobre outros temas que têm a ver com bem-estar e autossuficiência, nomeadamente educação, Fundo Perpétuo, Bolsa Benson, e também como aceder aos recursos de bem-estar e autossuficiência, porque como a Teresa disse, a Igreja é plena, é um banquete de recursos imenso e todos os problemas que nós temos provavelmente tem um recurso associado que poderá nos ajudar a nós e àqueles que ministramos. E, portanto, também está no YouTube, nesse mesmo canal, na lista, aquilo está por playlists, uma das playlists é como aceder aos recursos de bem-estar e autossuficiência. Eu pus no chat exatamente um vídeo que mostra como aceder àquela parte que a Teresa mostrou dos recursos online, ou seja, dos recursos do guia de ministrar em tempos de crise online. Está também esse vídeo, está aí no chat, mas está no canal do YouTube e, portanto, vai estar esta apresentação também lá. Não estará nos próximos dias, porque normalmente as apresentações são primeiramente editadas, nós pomos assim uma musiquinha de fundo para ser mais agradável, pomos um início e um fim, enfim, para ser uma coisa muito mais bonita, mas a partir do momento em que está, nós vamos dizer às vossas especialistas de bem-estar e autossuficiência das estacas o link e anunciar que passará a estar. Mas normalmente na semana seguinte, durante a semana, nós já podemos pôr isso no vídeo, no canal do YouTube. E antes da última oração, também dizer-vos o tema do próximo mês. Nós fazemos sempre isto. No próximo mês nós falaremos sobre, é o mês de junho, segurança online e cibersegurança. Ou seja, o que é que nós devemos fazer para nos precavermos para os perigos que correm na internet, que muitas vezes têm acesso às nossas contas bancárias, pessoas que nos pedem dinheiro, mas que afinal não são aquilo que nós pensamos, e-mails que nós recebemos, que clicamos num link e afinal aquilo vai nos levar a outra história, instala coisas no nosso computador, instala coisas no nosso telemóvel que podem ser prejudiciais, acessos às nossas contas bancárias, se calhar, que nos prejudicam, enfim, será um tema muito interessante quanto a mim, muito atual, porque na realidade hoje em dia, mesmo aqueles que pensam que estão protegidos, muitas vezes são enganados. Não é porque não estejam, é porque cada vez é mais difícil reconhecer, e agora com a inteligência artificial mais ainda, reconhecer muitas vezes aqueles que pensamos que são as pessoas verdadeiras que estão do outro lado, mas que não são. Enfim, vamos tentar abordar esse tema no nosso próximo encontro. Era isto que eu queria dizer, e agora vou suspender a gravação para fazermos então a oração. António, podemos partilhar o link do canal? Podemos partilhar o link do canal do YouTube. Eu partilho já. De qualquer forma, também é muito simples, para que os irmãos sejam autossuficientes a chegar a esse link, é ir ao YouTube, portanto, entra no canal do YouTube normalmente, como é óbvio, e no canal do YouTube, na parte do procurar, cá em cima põe Bem-Estar e Autossuficiência em Portugal. E ele, pronto, vai dar mesmo ao canal, tem lá umas imagens, mas eu posso partilhar aqui, enquanto escolhemos a pessoa para a oração, eu faço isso. Sim. Eu posso convidar uma das nossas missionárias dos serviços familiares para orar. A nossa irmã Maria Antónia Oliveira pode orar para nós. O irmão Damasceno, Ricardo Damasceno, já pôs esse link, portanto, irmãos. Obrigado, irmão Ricardo. Muito bom. Por estas ajudas, são excelentes. Muito obrigado por nos ajudar também nesta matéria. Obrigado. É isto, ministramos-nos. Exatamente. Obrigada, Cecília Oliveira. Muito obrigada. Um bem-aja a todos e uma boa noite. Um bom resto de domingo. Obrigada a todos. Obrigada.